Ônibus são veículos grandes, são veículos robustos e a demanda de passageiros cada vez maior. Porém, as cidades têm suas limitações. Limitações em infraestrutura e limitações também do ponto de vista financeiro dos sistemas. O ônibus não andar vazio ou não ter seu carregamento pleno, e a gente não está falando de superlotação. 15 metros tem sido uma das soluções para isso. E a Volvo agora entra forte no mercado de 15 metros. O Jadson Oaida conversa aqui com a gente, gestão de produtos da Volvo, que vai falar de 2 lançamentos que chamaram bastante atenção aqui na Latbus, onde o Diário do Transporte em São Paulo fez uma cobertura especial. Jadson, B100, 100% biocombustível, e o elétrico, 100% elétrico, também de 15 metros. Começando por esse. Jadson, quais são as principais características desse ônibus? Pois não, Adam. Então vamos começando. Esse produto, ele faz parte da família do B320R, que é um dos principais produtos que a Volvo tem no ciclo de veículos urbanos à base de combustão. Toda a parte de módulo frontal é exatamente o mesmo que nós temos no veículo 4x2 e em outras famílias de produtos, inclusive rodoviários. Mas a grande diferencial que nós trazemos nessa configuração é realmente a parte posterior do veículo. Ali nós incorporamos uma série de novas tecnologias, compartilhando plataformas com soluções de ônibus rodoviários e mesmo do elétrico, que nós iremos abordar a seguir. Vamos dar uma olhadinha então nele? Vamos lá. A parte da frente, então, é uma parte como as outras, né? Exato. O que é bom destacar que não é um demérito, na verdade, facilita a manutenção, peças... É uma simplicidade, que é um produto extremamente conhecido pela sua durabilidade, algo que nós já temos de décadas utilizando nesse tipo de configuração. Esse veículo, do jeito que ele está na configuração piso alto, e ainda perceba que mesmo com esse comprimento, ele não chegou ao seu comprimento máximo. Nessa disposição que nós estamos aqui, ele está com aproximadamente 13 metros. Então nós ainda realizamos a extensão dele, chegando ao total de 15 metros de comprimento. Nessa configuração de 15 metros, nós conseguimos configurações de layout chegando até 120 passageiros de capacidade. É praticamente a capacidade de um articulado. Está muito próximo. E esse acaba sendo um dos principais diferenciais desse produto. Quando você leva em consideração toda a questão de custo de manutenção, com rótulo, com sanfona, às vezes a necessidade de ter valas específicas, complexidade de manobras em garagens, tudo isso é eliminado com a configuração com o uso de tal produto. Ele é muito mais interessante na relação custo-benefício. O custo de investimento da carroceria dele é menor também. Então, ele é muito interessante do ponto de vista do que nós chamamos de custo total de operação, o famoso TCO. Perfeito. Você falou que as novidades, os diferenciais estão aqui na parte traseira, né? Então, vamos explicar para o nosso ouvinte, nosso telespectador e nosso leitor. Lembrando que a gente tem o público, que é um público técnico, o operador e também o cliente do cliente, que é o passageiro. O passageiro, tem muita gente que pensa que não, ele não se interessa para ver que ônibus está transportando ele. Muito pelo contrário. Maioria de contatos que a gente, com dúvidas técnicas que a gente recebe, é do usuário. E não é nem tanto do admirador de ônibus, não é do usuário comum mesmo. Perfeito. Né? Então, quais são as novidades? O que é interessante levar em consideração? Como todos os produtos da Volvo, esse veículo ele conta com suspensão pneumática total. Tá? Então isso já transfere a questão de conforto para o passageiro. Não é uma suspensão à mola, que normalmente gera desconforto, ruído. Então ele já suaviza e isso, obviamente, para o usuário é o que releva, é o que é bastante importante. E a manutenção é mais barata e simples também, né? Também é extremamente simples, vamos dizer assim, uma substituição na eventualidade de algum dano, é muito rápido. O veículo volta para a operação de forma, vamos dizer assim, bastante rápido. Né? Mais rápido que o metálico, né? Normalmente sim, esse é o objetivo, esse é o propósito. A própria questão de armazenamento de peças, para o frotista, são peças mais simples, ele demanda menos retrabalho. É limpeza, é simplicidade para o mecânico que realiza a manutenção. Né? Quando a gente foca aqui na parte posterior, vocês observam que ele está na configuração 6x2 e ele possui, como os outros produtos, tanto o elétrico e o rodoviário, uma solução
que faz com que esse último, terceiro eixo, ele seja direcional. Ou seja, quando o motorista faz a condução do volante, ele faz o esterçamento junto. Para quê? Para facilitar situações de raio, de curvatura, momentos difíceis de trânsito. Isso auxilia muito na movimentação do veículo. Dentro do terminal, né? Exato. Ele consegue fazer uma curva. Quando você percebe um ônibus articulado, ele tem um raio interno menor na parte do trator, mas o externo, às vezes, ele faz bastante longo. Então, isso facilita muito dessa versão. E é curioso porque, por exemplo, se o motorista vira à esquerda, a roda da frente vira à esquerda, ele vira à direita para justamente fazer... auxiliar na curva. Claro, sempre existe uma atenção que o motorista tem para não realmente inferir em uma situação de risco, mas algo que é bastante simples de explicar para os motoristas. E normalmente a facilidade do uso desse produto é até maior do que dos articulados, com o tempo. Porque a complexidade de manobra em garagem com o articulado é um outro nível de severidade. Sim, sim. E aí você estava mostrando toda essa questão de sensores, né? Perfeito. Qual que é o diferencial técnico que nós trouxemos desse produto? Baseado na mesma solução que nós temos nos caminhões da Volvo, na linha FH, nós fazemos uso de um sensor específico que faz a avaliação do teor de biodiesel, de biocombustível que o veículo faz uso. Essa é uma informação crucial para que o motor, que tem uma calibração específica, se adeque e entregue a mesma performance que originalmente ele teria, mesmo utilizando combustíveis B15, que é o que nós temos hoje aprovados. Além disso, obviamente, as linhas de combustível, a parte de chicote elétrico para adequação e uma calibração específica do pós-tratamento para maximizar o melhor resultado de consumo também são entregues nessa solução. Muitos motoristas têm medo de misturas maiores por causa da borra do motor e tudo mais. Isso é uma situação que ocorria muito no passado. Nós também precisamos levar em consideração que existem produtores e produtores. Hoje, a qualidade do biocombustível que nós temos no Brasil evoluiu muito. Tá? E isso é algo que nos trouxe a confiança para fazer a apresentação de tal produto, de tal tecnologia. Obviamente, como a vocação desse tipo de produto ele está em aplicação de ônibus urbanos, normalmente as garagens precisam estar adaptadas. Mas a adaptação é extremamente simples. Então, a descarbonização acontece de forma muito rápida. Você precisa ter o tanque com o biocombustível, óbvio, ele tem que realizar todos os procedimentos de limpeza, mas é simplesmente chegar e aplicar o biodiesel. Ele tem a flexibilidade e inteligência para poder trabalhar com diferentes teores, o que é um grande diferencial. Ao final da vida, se o cliente que adquiriu ele e utilizou como B100, pode vendê-lo como uma aplicação normal para qualquer outra cidade, utilizando o biocombustível que estiver disponível no mercado. A mistura obrigatória pela lei. Exato, e isso traz uma capilaridade de valor de revenda muito interessante. Parece uma coisa óbvia, mas assim, é bom a gente deixar claro. Ele é B100, mas não é obrigatoriamente B100. Não, exato. Ele vai desde o biocombustível que nós temos hoje até o biocombustível 100% renovável. Certo. Agora a gente passeando aqui pelo stand da Volvo, a gente vai para o... Perdão, não consegui te ouvir. Passeando pelo stand agora da Volvo, a gente vai para o elétrico. Perfeito. Né? Vamos lá. Vamos dar um pulinho lá. Que ele é o 15 metros também elétrico, só que ele está para uma aplicação de piso baixo para característica como da cidade de São Paulo, né? Correto. Explica ele para a gente. Pois não, vamos lá. Esse é o produto BZR, que é da mesma plataforma do BZR 4x2, que também compartilha uma série de elementos plataforma comuns ao BZR-T articulado e biarticulado. As características que esse produto tem são realmente uma configuração de layout que permite atender às necessidades definidas para a cidade de São Paulo, com pequenas adaptações que normalmente são feridas em conjunto com o encarroçador. Nessa configuração 6x2, ele dispõe do mesmo eixo eletro-hidráulico que nós mencionamos agora há pouco, no veículo com B100, e que também é comum aos ônibus rodoviários, que está disponível como opcional. Para atender a necessidade específica de São Paulo, e atender o critério de 250 km, nós também utilizamos uma quinta bateria que não está montada nesse veículo, mas que é inserida aqui ao centro do chassi, exatamente para entregar o mesmo nível de performance do BZR na versão 4x2 e até um pouquinho mais. Perfeito.
Essa aqui, então, o motor elétrico dele, ele é posicionado nas rodas, na central? Pois não. Nessa configuração 6x2, ele vem com 2 motores elétricos acoplados a uma caixa de câmbio de 2 velocidades, que é baseado numa caixa de câmbio muito renomada que a Volvo tem na linha dos pesados, que é a família iShift. Essa configuração, acoplados, eles têm um eixo cardan que acopla ao eixo trativo. E isso é um diferencial muito grande da Volvo, porque essa configuração, nós percebemos um grande potencial de regeneração, que contribui, obviamente, com a autonomia do total do veículo e, obviamente, com o menor consumo energético. Quer dizer, regenera mais por causa dessa... Qual o segredo? Por causa da configuração, mas qual o segredo da configuração? A Volvo, por ser ter uma solução única e completa, nós não utilizamos terceiros para a implementação da solução. Então, o sistema está totalmente integrado e ele conversa com todos os sensoramentos, compreende bateria, estratégias. Vários parâmetros são característicos intrínsecos e compartilhados dentro da rede de comunicação do próprio veículo. E com essa compreensão, a Volvo conseguiu definir estratégias que maximizam essa performance. Perfeito, vamos conhecer. O motor é esse aqui, né? Exatamente, aqui estão os 2 motores acoplados à caixa de câmbio. Certo. Caixa de câmbio, é possível a gente visualizar? Sim, a caixa de câmbio é esse elemento entre a interface dos motores elétricos e aqui à frente. Então ela é bastante diminuta, ela é bastante pequena e simples. Exato, essa parte fundida que você está tocando até aqui à frente. Certo. Essa é a caixa de câmbio, 2 velocidades. De 2 velocidades. 2 velocidades frente e ré? Para frente e para trás, porque os motores elétricos eles também giram reversamente, então conferem a propriedade de reversão. De fazer a reversão. Aqui, a área da frente, né? Perfeito. Também uma solução simples. É a mesma plataforma BZR, nós utilizamos uma direção eletro-hidráulica, o que confere bastante conforto para o motorista. Ela é uma solução bastante leve para a condução, exatamente para permitir o motorista se sentir confortável na realização das suas atividades. E, obviamente, nós utilizamos um painel 100% digital, novamente compartilhado com toda a linha de produtos Volvo, mas com uma customização específica para veículos elétricos, que precisa comunicar a questão de autonomia, de disponibilidade de baterias, de uma forma bastante simples e didática para os motoristas. Perfeito. Aqui para a gente já finalizar nosso bate-papo, aqui já são da linha rodoviária esses, né? Correto. Aqui nós temos a família, esse aqui é o produto baseado no motor 13 litros, que é o mesmo motor utilizado na linha FH de caminhões, e a mesma caixa iShift. A caixa iShift também é utilizada no produto à esquerda, que é da família do motor 8 litros, que compartilha com o caminhão VM. Mas o interessante desse produto é que ele compreende desde 380 até 510 cavalos. Os DD de 2 eixos na frente são essa mesma plataforma, utilizando a mesma motorização e com os mesmos performances. E o que é interessante é que no stand nós estamos trazendo como inovação uma tecnologia nova que chama-se IC Map, onde você tem a leitura pré-mapeada da topografia e a máquina ela foi desenhada para otimizar ao máximo a questão de consumo de combustível, mitigando ou deixando o motorista o mais tranquilo possível para buscar sempre a máxima eficiência. É uma inteligência artificial. Exato. É a mesmo, vamos dizer assim, é como o motorista sempre estivesse no seu ponto ótimo de condução. Esse é o propósito que nós buscamos aqui com essa tecnologia. E o veículo seguinte, ele é a família B320R ou B360R, que também é uma questão mais vocacional, fretamento. Fretamento, rodoviária de curta e média distância. Exatamente. Perfeito. Jackson, a gente agradece bastante a sua participação. Muito obrigado, Adamo. Transporte. Vamos acompanhar mais novidades no mercado e quando os primeiros estiverem carroçados e vendidos, a gente quer notícia. Perfeito, uma boa feira. Obrigado. Tudo de bom.